E aí, né, Sidney, já falando um pouquinho da atuação de cada um desses papéis, né? PO, então, né, galera? O Product Owner, assim como a gente sabe do Scrum, é aquela pessoa, é aquele profissional que é o dono do backlog de produto, tá? Geralmente é um representante da área ou das áreas de negócio que o time está construindo, né? Que o time de desenvolvimento aqui está construindo determinado produto ou executando determinado projeto. E o PO também é aquele profissional que deveria sempre ter uma aproximação muito grande do cliente, tá? Não é o PO, aí já falando um pouquinho de disfunções, né? Não é o PO que tem que estar sempre fazendo aquela tradução da necessidade do cliente para o time. Na agilidade, a gente sim fomenta bastante que o time tenha, às vezes, até um relacionamento com o cliente final, tá? Que o time entenda as dores do cliente para poder construir o melhor produto possível. Mas o PO, nesse enquadramento aí, né, ele é esse profissional que, pelo guia do Scrum ali, ele é o dono do Product Backlog, é a pessoa que realmente organiza, prioriza o que vai ser desenvolvido, a sequência que vai ser desenvolvido o nosso produto, tá? E ajuda o time a ter um entendimento sobre o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser desenvolvido, e não como, né? E aí, Sidney, falando um pouquinho de disfunções desses papéis, né? O que geralmente acontece aí, né? POs que não são POs, né? Disfunções, às vezes, são analistas de negócio, são analistas funcionais que ainda não entenderam a plenitude da atuação de PO, né? E acabam, apesar de rotulados como PO, não conseguem trabalhar como PO, ajudando o time realmente no desenvolvimento, tendo uma participação ativa. É muito comum também, não sei se tu já viu algumas empresas, eu já vi bastante, de às vezes o gerente, o gestor do time ser o PO. Que é uma das discussões que às vezes acontece com o Scrum Master, né? Às vezes acontece isso com o papel de SM também, né? É muito comum e tem um adicional, né? Olhando um pouquinho para o papel do PO, ele interage bastante com os stakeholders. E aí, geralmente, a gente costuma ouvir, assim, da atuação de um PO, que ele não precisa entrevistar o usuário, por exemplo, porque o melhor usuário do sistema é o próprio PO. Se você tem esse tipo de vaidade, por exemplo, já é uma grande disfunção, né? Se a gente não tivesse necessidade de fazer discovery de produto, por exemplo, entrevistando o usuário, certamente a gente não precisaria ter produto na rua, né? Porque quem usa não é o PO, é um usuário na ponta. Então, o cliente não pode ser o melhor PO da tua empresa, tem que ser o cliente, de fato, que está na ponta. Então, existem alguns cenários de atuação, principalmente cliente-fornecedor, né? Que é o que a gente mais viveu aqui na carreira, onde o próprio cliente diz, não, eu não preciso entrevistar o usuário, eu não preciso fazer discovery de produto, meus POs são os melhores usuários da minha plataforma. E aí, quando eles abrem pinceladas de atuação de consultoria, né, a gente fazendo consultoria com eles, quando a gente vai fazer a primeira rodada de prototipação para apresentar para o usuário não sabe usar as telas, o usuário não sabe navegar no sistema. E aí fica aquela interrogação, não tem problema, mesmo que ele não saiba usar, a gente vai soltar na rua mesmo assim, quer dizer, a usabilidade é péssima e mesmo assim a gente coloca na rua. Imagina o tanto de tempo e dinheiro que a gente não perde com isso. Então isso é uma grande disfunção. O seu PO não é o seu melhor usuário. Certamente o melhor usuário é aquele que consome o seu produto. Uma das disfunções é ele ser gestor, outra é ser meramente um analista funcional, um analista de negócio, meramente, né? O testador, acontece demais, né, galera? O PO receber esse papel de testador, tá? Assim vai, né? Aí tem várias discussões, várias funções aí em cima desse papel também, tá? A gente tem PO que estima pelos devs, né? Ele dá o tamanho da coisa. Existe PO, né? Existe também aqui o PO que é um desenvolvedor e se tornou um PO. Isso. E aí isso faz com que, né? O PO que era um desenvolvedor e se tornou um PO, ele quer olhar o código entregue lá dentro do repositório do Git, por exemplo. Você entregou o código, o time está entregando o código, ele vai lá e edita o código para ver se o time está entregando bem. Isso não é um trabalho de um PO, né? E as disfunções para o Scrum Master se assemelham muito também, né, Sidney? A gente encontra, às vezes, Scrum Master que são gestores, tá? E aí é isso, galera. Ah, mas o Scrum Master nunca pode ser um gestor? Não deveria, tá? O que o Guide, por exemplo, do Scrum traz em relação ao papel do Scrum Master, ele deveria ter sempre uma atuação com o time nesse viés de líder-servidor. Ah, mas eu conheço o Scrum Master, ou POs que são gestores também, funciona muito bem. Aí, pessoal, a gente fica na mão do profissional, da pessoa. Tá? Se ela tiver um discernimento, se ela consegue, se a pessoa conseguir trazer um equilíbrio em relação à atuação, pode funcionar. Mas já é prescrito assim que o Scrum Master e PO não deveriam ser gestores do time, justamente para evitar questões de autoridade, né, de empurrar as coisas goela abaixo, tá? Então já se prescreve assim para evitar esses problemas, né? Então aí, ó, isso, ó. Chefe do time, estima pelo time, babá do time, né? São tudo disfunções. Comando e controle, tá? Geralmente a gente não tem autonomia, né? Eu estava falando com alguns membros no nosso último encontro, né? E aí eu estava até discutindo isso, né? Nas suas entrevistas, por exemplo, quando você vai entrar como Scrum Master, que a pessoa te pergunta do outro lado, você tem alguma dúvida sobre o papel? Você tem alguma dúvida sobre a sua atuação aqui na minha empresa?
Talvez a primeira pergunta que você devesse fazer para uma pessoa dessa, eu vou ter autonomia? Eu vou conseguir ajudar o time de verdade? Ou todas as vezes que o time estiver bloqueado ou precisando de alguma ferramenta, eu preciso de pedir amém para tudo? Eu vou ser só um papel que vai estar lá para facilitar cerimônias, ou de fato eu vou ser um líder no time e conseguir ajudar de fato no dia a dia? Então talvez essa seja a pergunta-chave. Porque se você entender de fato que você não vai ter autonomia, certamente melhorias de processo você não vai conseguir fazer. Se o time bloquear por uma falta de ferramenta, você não vai conseguir aprovar, e assim por diante. E é muito comum nas empresas os SMs não terem nenhum tipo de autonomia. Então, talvez na tua entrada seja essencial você fazer uma pergunta dessa. Qual o nível de autonomia que eu teria entrando como Scrum Master na tua empresa? E aí, como nós comentamos, né, o Scrum Master, então, sim, é aquele profissional que tem o foco nas pessoas e nas interações, o foco no Scrum, tá? No nível de equipe. O que o Scrum Master tem de principais habilidades, né, galera? É a questão de facilitação, né, de saber lidar com as pessoas, saber resolver conflitos dentro do time, transmitir conhecimento dentro do time, ajudar o time a se tornar cada vez mais autogerenciado, auto-organizado, tá? E sim, ainda é muito voltado para o framework do Scrum.